falando em conteúdo, né, o que a gente vai estudar hoje? Então, na segunda-feira, a gente terminou tudo o que a gente tinha para ver no nosso curso de integrais duplas. E a partir de agora, nós vamos iniciar o assunto de integrais triplas. Então, a gente vai começar como é que você integra em uma caixa retangular, depois numa região mais geral, depois algumas aplicações. Enfim, então hoje a gente vai dar esse pontapé inicial e essa parte de integrais triplas é o que vai nos acompanhar até o fim do nosso curso, já até na última aula. Bom, eu vou começar ali no primeiro quadro. Bom, primeiro, assim como integral dupla, vou começar com uma motivação. Bom, se você lembrar, lá no cálculo 1, qual era a motivação que a gente encontrava assim logo de início, né? A motivação, quando eu ia estudar integral no cálculo 1, era a seguinte: você tinha uma função e aí você queria calcular a área da região abaixo dessa função. Aí, com isso, você fazia aquela partição, você fazia a soma de rima, calculava o limite e tudo mais. E aqui você iniciava esse assunto de integrais em uma dimensão só, né? Em cálculo 2, quando a gente for estudar integral dupla, qual era a nossa motivação? Nossa motivação eu tinha uma superfície e eu queria calcular o volume que estava abaixo dessa superfície. Aí, como é que a gente fazia isso? A gente dividia esse domínio aqui, que era bidimensional, a gente dividia em subretângulos e a partir daí a gente começava a fazer as integrais duplas. Aqui em integrais triplas, a gente não vai falar de volume. Essa não vai ser a nossa motivação. Por quê? Porque se você reparar, numa integral tripla, o domínio ele já é tridimensional, porque a gente vai considerar uma função de 3 variáveis. Se eu estou considerando uma função de 3 variáveis, o domínio dela já está no R3, já está no mundo tridimensional. Então, não daria para eu falar de volume. Eu poderia até falar de hipervolume, mas não é essa a motivação que eu vou trazer aqui para a gente hoje. Então, a nossa motivação para a integral tripla é de densidade e massa, que é uma das aplicações que a gente vai ver hoje. Então, já vou até antecipar essa aplicação e colocar aqui na nossa motivação. Então, olha só, digamos que, qual é a nossa motivação? Digamos que eu tenho uma caixa retangular, aí, digamos que o nosso objetivo é calcular a massa para essa caixa. Só que tem um porém. A densidade da caixa está variando. Note que agora a minha densidade é uma função não de 2 variáveis, mas de 3 variáveis, porque a minha caixa é tridimensional. Então, a minha função densidade é uma função de 3 variáveis. Porque onde eu estiver aqui na caixa, se eu estiver aqui nesse canto, se eu estiver para cá, se eu estiver para cá, eu posso ter uma densidade diferente. Na verdade, né, a densidade em si, de forma mais realista, ela sempre é para ser tridimensional. Só que lá na integral dupla, a gente considerava uma chapa, uma lâmina, que é um objeto tridimensional a rigor, mas que como a espessura é muito fina, a gente considerava ele algo bidimensional. E a gente usava a densidade só com x e y. Mas, na realidade mesmo, as densidades elas têm 3 coordenadas, x, y e z, já que o nosso mundo aqui, é tridimensional. Pois bem, então olha só, eu tenho a densidade desta caixa, só que está variando. E aí eu quero saber como é que eu calcularia a massa para essa caixa se essa densidade está variando. Sim, perceba que a densidade ela está em função de x, y e z, então é como se essa caixa estivesse dentro do espaço x, y, z. Então, vamos colocar aqui os eixos. Aqui o eixo z, para cá o eixo y e para cá o eixo x. Então, digamos que temos nossa caixa, ela está aqui no espaço. Para eu calcular a massa dessa caixa, olha o que eu vou fazer. Assim como lá na integral dupla, eu pegava um retângulo e dividia em subretângulos, aqui na integral tripla, eu vou pegar a caixa e dividir em subcaixas. Para facilitar a minha vida, eu vou tentar subdividir ela em caixas que têm o mesmo volume. Então, eu venho aqui, vou fazer uma partição aqui. Vou dividir essa caixa em subcaixas. Então, perceba que agora
Ao invés de uma caixa só, eu tenho 8 caixas aqui. Então, agora eu vou escolher uma dessas subcaixas e vou calcular a massa para essa subcaixa. Vamos dizer que eu escolhi essa daqui. Aí eu vou calcular a massa só para essa subcaixa. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o volume da caixa. O que seria o volume? Seria ΔY vezes ΔX vezes ΔZ, já que isso aqui é um paralelepípedo. Só que eu teria que multiplicar o volume pela densidade. Só que a densidade é variável, ela não é constante. Mas não tem problema, porque o que eu vou fazer? Aquilo que a gente já vinha fazendo. Eu vou selecionar um ponto aqui nessa subcaixa. Vamos dizer que eu selecionei esse daqui. Esse pontinho aqui, eu vou chamar ele de XIJK, estrela, YIJK, estrela, ZIJK, estrela. Perceba que agora aparece I, J e K, porque eu estou fazendo uma partição em X, uma partição em Y e uma partição também no eixo Z. Então, esse pontinho aqui, que eu vou caracterizar ele assim, vai ser meu ponto de amostragem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular a densidade para este ponto. Isso vai me dar um valor, sei lá, 2 quilos por metro cúbico, meio quilo por metro cúbico, não sei. Vai me dar um valor. Esse valor eu vou considerar que é o valor da densidade em toda a caixa. Ou seja, eu vou considerar que nessa subcaixa a densidade ela é constante. Constante igual a quanto? Igual ao valor que foi aplicado aqui. Bom, agora que eu estou supondo que a densidade é constante, se eu quero a massa, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar a densidade, que é constante a priori, vezes o volume. Então, nesse caso, ó, a massa seria a densidade aplicada nesse ponto, isso a massa de uma subcaixa, né? Não é da caixa toda ainda. Então, a massa dessa subcaixa, IJK, vai ser a densidade aplicada nesse ponto vezes o volume dessa subcaixa. Lembrando que, até colocar aqui em cima, quem é ΔV? ΔV nada mais é do que ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Quando eu multiplico esses três intervalinhos aqui, eu obtenho o volume da minha subcaixa. Então, assim eu obtenho essa massa. Se eu quero a massa total, o que eu faço? Eu somo a massa de cada subcaixa. Isso vai me dar, de novo, alguns somatórios. Só que agora uma soma tripla de Riemann. Vão aparecer 3 somatórios, porque eu tenho I, J e K. Aí eu venho e faço. A massa vai ser aproximadamente o somatório, quando I vai de 1 até M, quando J vai de 1 até N, quando K vai de 1 até O, de cada massa aqui, que é a densidade aplicada no ponto. Aqui eu só estou repetindo o que já está aqui em cima, vezes ΔV. Só que isso daqui é só uma aproximação, porque em cada subcaixa eu considerei que a densidade era constante, mas não é. Mas não tem problema, porque nesse exemplo, visualmente falando, conforme eu vou dividindo essa caixa em subcaixas cada vez menores, a minha aproximação vai ficando cada vez melhor. Ela vai se aproximando da realidade. Então, se eu pudesse ter infinitas caixinhas, infinitos cubinhos, eu teria justamente a massa que eu quero. Mas para eu representar isso, o que eu preciso? Eu preciso passar o limite nessa soma tripla de Riemann quando M, N e O estão tendendo ao infinito. É isso que eu vou fazer. Então, quando eu passo o limite para M, N e O tendendo ao infinito, eu já não tenho mais uma aproximação e agora eu vou ter uma igualdade. Então, isto daqui, essa expressão, que é uma expressão bem bonita, é a nossa integral tripla. Só que nós não vamos representar assim, nós vamos usar aquela notação convencional, que é
massa igual. Aí você vai usar 3 símbolos de integral agora, porque são 3, né? X, Y e Z. Na nossa região, eu não chamei a nossa região de nada, né? Vamos dizer que essa caixa aqui, a região toda é uma região B, que expressa aqui essa região. Então, eu estou integrando sobre a minha região B essa função aqui, que é a função ρ, que é a função densidade, mas poderia ser qualquer outra função, né? Então, isso daqui é a nossa integral tripla, é a notação dela. Agora, a pergunta é, beleza, professor, mas como é que eu calculo uma integral tripla? É usando esse limite desses somatórios aqui? É, também. Quem dera fosse só assim, mas não é só assim. Então, aqui em sala, o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente usar essa expressão, a gente vai usar o teorema de Fubini. Então, ele também existe, a versão dele, para a integral tripla. E aí você vai perceber que calcular uma integral tripla, principalmente se você estiver numa caixa, se resume a você aplicar todas aquelas regras do cálculo 1. Porque, por exemplo, você vai integrar primeiro em relação a z. O que você faz? Você vai considerar x e y constantes e integra só em z. Não, vou integrar em y. Considera x e z constantes, integra só em y. Como se fosse uma integração parcial, coisa que a gente já fez em integral dupla, a gente vai só repetir agora em integral tripla. Bom, sabendo disso, vamos aqui para o slide, então. Isso foi só um resumo. Só uma introdução aqui do que a gente vai ver agora. Então, estamos na aula 27. E, primeiro, a gente aprendeu agora a calcular uma integral tripla em uma caixa retangular. Depois, a gente vai aprender a calcular a integral tripla em uma região mais geral, porque a gente vai ficar integrando só caixas. E, por último, a gente vai ver 2 aplicações dessas integrais. Começando aqui por uma caixa retangular. Então, olha só. Eu tenho uma caixa retangular quando eu tenho uma região desse tipo aqui. Ou seja, B é uma região do R3 agora. Só que, tanto x, quanto y, quanto z, perceba que os três estão entre constantes. Toda vez que o x, o y e o z estão entre constantes, você tem uma caixa retangular. Lá na integral dupla, você não tinha o z, você só tinha x e y. Se o x e y estivessem entre constantes, você estava num retângulo. Tudo bem? Então, para esse caso, eu vou dividir essa caixa em subcaixas de mesmo volume. Está aqui, dividido no mesmo volume. E vou calcular para cada cubinho. Perceba que em cada cubinho eu tenho ΔX, ΔY e ΔZ a altura. Então, eu consigo calcular o volume dele multiplicando ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Então, eu consigo obter uma aproximação, ou para massa, ou para hipervolume, depende do que eu estou trabalhando, dessa forma aqui, ou seja, calculando essa integral, esse somatório, essa soma tripla de Riemann. E a nossa integral vai ser justamente o limite dessa soma tripla. Então, se esse limite aqui existe, se ele converge, se ele te dá um número real, então você diz que a sua função ela é uma função integrável. Agora, a gente vai aplicar o teorema de Fubini, que diz o seguinte, que se uma função é contínua, então ela já é integrável e você pode calcular uma integral usando como se fossem integrações parciais, que é isso aqui que a gente está vendo agora. Então, teorema de Fubini, se f é contínua e você está em uma caixa retangular, então f é integrável e você pode calcular essa integral tripla desta forma, ou seja, você não vai precisar usar limite de somatórios, apesar de que seria mais emocionante, mas você vai usar este teorema aqui. É importante dizer também, gente, que nesse caso aqui, não importa a ordem, tá? Se você tiver com uma caixa retangular, você pode integrar primeiro em x, depois em y, depois em z, ou vice-versa. Você escolhe a ordem. Outra coisa também, mas isso já é um detalhe mais técnico, eu não precisaria que a função ela fosse contínua, bastava que ela fosse contínua por partes. Eu já poderia aplicar o teorema de Fubini aí. Mas são detalhes matemáticos, detalhes de teorema. Tá? Mas, a priori, as funções que a gente vai ver aqui são funções contínuas, então vou aplicar o teorema de Fubini. Bom, sabendo disso, vamos calcular aqui algumas integrais. Eu não vou fazer a letra A, na verdade ela é bem simples, você consegue fazer ela tranquilamente, como dever de casa. Eu vou pular logo aqui para o item B, onde na verdade eu só vou aplicar o teorema de Fubini e você vai perceber que a gente vai calcular integrais como se fosse do cálculo 1 mesmo. Vou só anotar aqui a minha integral e a minha região. Então, esse aqui é o item B desse exercício. Você tem uma integral tripla sobre a região B. E a função que é o seu integrando é x, e
menos y ao cubo. Agora, quem é essa região B? A região B é formada por esse produto cartesiano, pelo intervalo menos 1 a 1, cartesiano, o intervalo 0, 2, e, por último, o intervalo que vai de 0 até 1. Pronto, já temos as informações aqui no quadro. A gente vai agora resolver essa integral. Bom, como é que eu vou resolver? Primeira coisa, perceba que no integrando eu tenho uma subtração. A integral é um operador linear, então eu vou dividir essa integral em duas integrais. Então vai ficar o integral dessa menos integral dessa. Nesse caso vai ficar integral sobre a região B da função xe menos a integral sobre essa região B da função y ao cubo. Tá, e agora, como é que eu calculo essas integrais? Olha, a minha região é essa, o que significa que x está entre menos 1 e 1, y está entre 0 e 2, e z está entre 0 e 1. Ou seja, x, y e z estão entre constantes. Então, eu tenho uma caixa retangular. E se eu tenho, eu vou aplicar o teorema de Fubini, já que a minha função é contínua. Então, para cada uma dessas integrais, eu escolho, nesse caso, a ordem de integração. Então, vamos dizer que eu escolhi integrar em x primeiro. Então, aqui vai ficar de menos 1 a 1. Depois em y, de 0 a 2. Depois em z, de 0 a 1. A função continua a mesma, xe, e eu escolhi integrar primeiro em x, depois em y, depois em z. Menos. Agora, a mesma coisa aqui. Eu poderia até mudar aqui a ordem, mas vou manter a mesma. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 2, integral de menos 1 até 1, y ao cubo. Então, eu escolhi integrar primeiro em x, depois em y, depois em z. Então, aquela propriedade de que a integral da soma é a soma das integrais ainda está valendo para cá. Outra propriedade interessante que também está valendo ainda para cá é a seguinte. Perceba que nesse caso aqui, eu não tenho uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de z. Então, eu posso separar essa integral em três integrais unidimensionais. E eu vou fazer isso agora. Então, olha só, nesse caso vai ficar assim. Por exemplo, eu tenho aqui essa função que só depende de x, essa função. E o intervalo é de menos 1 a 1. Então, eu vou escrever intervalo de menos 1 a 1. A minha função que só depende de x, dx. Agora, eu vou escrever o meu intervalo de y, de 0 a 2. E vou escrever a função que depende de y. Mas aqui nem aparece o y. Não tem problema. Então, eu coloco aqui só dy. E, por último, o intervalo de z, que é o intervalo de 0 a 1. A função que só depende de z, que é a função z mesmo, dz. Então, eu acabei de transformar uma integral tripla em três integrais unidimensionais. Eu posso resolver cada uma delas simultaneamente. A mesma coisa eu posso fazer para cá. Então, vai ficar menos o intervalo de x, de menos 1 a 1. Aqui você não está vendo x, então eu coloco só dx, como se eu estivesse integrando a constante 1. Agora eu coloco o intervalo do y, que é de 0 a 2, e a função que só depende de y ao cubo, dy. E, por último, o intervalo de z, que vai de 0 a 1, dz. Ou seja, eu tenho 6 integrais para resolver. Pelo menos são integrais bem fáceis, e eu vou resolvendo aos poucos. Mas quando eu vou resolver a primeira, olha para o intervalo, é de menos 1 a 1. Toda vez que o intervalo é de menos um valor até o próprio valor positivo, você já tem que ficar ligado para ver se o integrando é uma função par ou uma função ímpar. Se não for nenhum dos dois, tudo bem, você vai integrar normal. Mas se for par ou ímpar, isso vai ajudar a gente. Nesse caso aqui, a função x, ela é uma função par ou uma função ímpar? O que ela é? Ela é uma função ímpar. Quando a função é ímpar, é o melhor dos casos, né? Eu creio que todo aluno fica feliz quando você tem uma função ímpar no intervalo de menos tal coisa até tal coisa. Por quê? Porque esse resultado vai dar 0. E aí, como isso aqui vai dar 0, ó, a primeira integral deu 0. Claro que eu não vou calcular as outras, né? Porque é o produto, então 0 vezes isso vai dar tudo 0. Então, no final, ó, tudo isso daqui vai zerar. E agora só resta isso daqui para eu resolver.
Vou calcular a integral de dx. Qual é a integral de dx? É x. Então, isso aqui vai ficar menos x, só que eu vou aplicar ainda no intervalo, que vai de menos 1 a 1. A integral de y ao cubo vai ser y à quarta dividido para 4. Agora eu vou aplicar no intervalo de 0 a 2. E, por último, a integral de dz é o próprio z. E o intervalo é de 0 a 1. Isso aqui vai dar igual. Bom, esse menos está aqui, vou deixar ele aqui. O x ele está indo de 1. Aí, menos, agora no lugar do x eu vou colocar menos 1. Vai ficar 1 menos menos 1. Agora aqui, no lugar do y eu vou colocar 2. Vai ficar 2 à quarta, que é 16. Vai ficar 16 sobre 4. 16 sobre 4. Aí depois eu ia colocar o 0, mas é 0, então não vou colocar. E aqui o z, no lugar do z eu vou colocar 1. Depois eu ia colocar o 0, não preciso, então fica assim. Isso aqui é uma multiplicação. Agora eu faço, aqui menos com menos vai dar mais, então isso aqui vai dar 2, positivo. Aqui 16 sobre 4 é 4, 4 vezes 2 é 8, mas tem esse menos aqui, então vai ficar menos 8. Então, resposta final, menos 8. Com isso, a gente finaliza essa parte. Então, depois que você aplica o teorema de Fubini, o resto é tudo aquilo que você já sabia fazer. É bem análogo ao que a gente já fazia em integral dupla. Então, alguém tem alguma dúvida nessa parte? Com as propriedades, o que você pode fazer, o que você não pode? Bom, então, agora a gente vai passar já para a segunda parte, que é como calcular uma integral tripla em uma região geral. Aí já vai ficando um pouquinho mais interessante para a gente. Porque, claro, se você parar para pensar, nem todo sólido é uma caixa retangular, obviamente. Então, por exemplo, às vezes você tem um sólido que ele pode até ser limitado. Né? Você pode pensar numa lixeira, por exemplo, cilíndrica, fechada. Ela não é uma caixa retangular. Porém, já que ela é limitada, você concorda comigo que ela cabe dentro de uma caixa. Não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? O mesmo raciocínio da integral dupla. Que lá na integral dupla, você tinha uma região que não era um retângulo. Aí, o que a gente fazia? A gente colocava essa região dentro de um retângulo. E aí, a gente definia uma outra função e começava a trabalhar com isso. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Você tem um cilindro. Ele não é uma caixa retangular, mas ele é limitado. Ele cabe dentro de uma caixa. Então, eu vou definir uma nova região, que é uma caixa retangular. Essa região inicial vai ficar dentro da caixa e eu vou definir uma nova função. Onde essa função, se eu não estou no cilindro, ela vai ser zero, vai ser nula. Né? Mas se eu estou no cilindro, ela vai ser minha função inicial. E aí você já sabe o que vai acontecer. Né? Mas eu vou mostrar aqui no slide de qualquer forma. Então vamos lá, regiões gerais. Segunda parte da aula de hoje. Então, vamos supor agora que a gente quer calcular a integral tripla de uma função contínua sobre uma região limitada. Só que ela não é uma caixa retangular, mas não tem problema. Como é uma região limitada, então existe uma caixa retangular, de modo que essa região cabe dentro da caixa. Está aqui. Aí o que eu vou fazer? Porque a minha função f ela não está definida para toda a caixa, só para essa região aqui. Não tem problema. Eu defino uma nova função, que vou chamar de f maiúsculo. Esta nova função ela vai estar definida em toda a caixa. No caso, ela vai ser igual a f pequeno, se eu estiver dentro da minha região original, e ela vai ser zero se eu não estiver nessa região original. Sabendo disso, na hora que eu for calcular a integral tripla dessa função aqui, basta eu calcular a integral tripla dessa função f maiúsculo sobre a caixa retangular. Já que quando eu não estou na caixa, a função é zero, então a integral vai dar zero de qualquer forma, então eu consigo calcular a integral nessa situação aqui, usando essa expressão. Mas isso aqui é só a teoria. Como é na prática? Na prática, a gente vai pegar uma região que não é uma caixa retangular, a gente vai dividir em 3 casos, que nem na integral dupla, onde você tinha 2 casos. Você tinha o tipo 1 e o tipo 2. Qual era o tipo 1? É quando o y estava entre funções de x e o x estava entre constantes. O que era o tipo 2? Era quando o x estava entre funções de y e o y estava entre constantes. Então, aqui vai ser praticamente a mesma coisa, só que eu vou ter 3 tipos ao invés de 2. Vamos analisar o primeiro tipo agora.
Então, ó, uma região sólida, ela vai ser do tipo 1 quando acontecer o quê? Quando a minha variável z tiver entre funções que dependem de x e y, ou seja, quando z estiver limitada por funções que dependem de x e y. Por exemplo, z é maior ou igual que x² mais seno de y. Z é menor ou igual que x vezes y. Então, quando z estiver limitado entre funções que dependem de x e y, eu estou com uma função do tipo 1. Aqui, considerando também que essas funções que limitam z são funções contínuas. Como seria isso geometricamente? Seria algo mais ou menos assim. Ó. Perceba que, para esse sólido aqui, ele tem uma limitação, isso é o sólido azul, ele tem uma limitação inferior, ele tem a parte de baixo dele, e ele tem a limitação superior. Ou seja, a limitação inferior está bem aqui, ó, e a superior está bem aqui. Só que essa limitação inferior, ela é a superfície de uma função, que é essa função que estou chamando de U1. Já essa limitação de cima, superior, seria o gráfico de uma outra função. No caso, essa função U2. Então, você percebe que o z, ele sempre está dentro dessa região, ele está acima dessa superfície aqui, que é o U1, e está sempre abaixo dessa superfície aqui, que é o 2. Então, nesse caso, a minha variável z está entre funções que dependem de x e y. Agora, perceba o seguinte, quando a minha região é do tipo 1, esse sólido aqui, ele gera uma projeção lá no plano XY. Então, olha só, esse sólido aqui, ó, esse sólido azul, ele gera uma projeção aqui, ó, no plano XY. Essa projeção, que eu estou aqui como laranja, a cor laranja, eu vou chamar de uma região D. Tá? Preste atenção, porque essa região D vai ser importante. Mas, por enquanto, entenda que um sólido do tipo 1, ele gera uma projeção no plano XY. E essa projeção eu estou chamando aqui de região D. Tá, professor, mas e na prática? Eu já entendi o que é, agora na prática, como é que eu calculo? Bom, toda vez que você tiver com uma região do tipo 1, você vai prosseguir da seguinte maneira. A primeira variável que você vai integrar é a variável z. Tudo bem? Lá na caixa retangular, você escolhia a ordem. Aqui não. Se você está com uma região do tipo 1, você obrigatoriamente vai começar integrando em z. Então, nesse caso, vai ficar algo assim. Ó, então, neste caso, a nossa integral tripla, ela vai ter este formato aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, perceba que dentro do colchete, o que eu estou fazendo? Eu estou integrando a minha função, primeiro, em relação a z. Dentro dessas limitações para z, que são funções que dependem de x e y. Agora, me digam uma coisa. Depois que eu calcular essa primeira integral em relação a z, depois que eu calcular a integral, aplicar os intervalos de integração, a minha variável z, ela vai permanecer ou ela vai desaparecer? O que vocês acham? Depois que eu aplicar a integral em z, nesses intervalos, aplicar tudinho, a minha variável z ela vai desaparecer. Então, vocês concordam comigo que depois que eu aplicar a primeira integração, eu vou ficar com uma função que só depende de x e y, e essa função que só depende de x e y, eu vou integrar aqui, numa integral dupla, naquela região D, que é a projeção no plano x e y. Estão entendendo? Então, depois que você integra a primeira vez, o que fica é uma integral dupla. Então, depois que você integra a primeira vez, o resto você já sabe fazer, porque vai sobrar uma integral dupla e aí você pode fazer da maneira que você achar melhor. Ah, quero fazer por coordenadas polares. Pode fazer, fique à vontade, seja feliz, não tem problema nenhum. Ah, não, quero fazer cartesianas, quero fazer a região do tipo 1, tipo 2. Pode fazer. Então, aqui a nossa preocupação é só com a primeira integral. Depois da primeira, o resto é tudo aquilo que a gente já sabe fazer. Exemplo, né? Vamos ficar no exemplo aqui para a gente entender melhor. Então, olha só, calcule a integral tripla desta função aqui, sendo que a minha região é essa região aqui. Ó. O x está entre 0 e 1, o y está entre x e 2x, e o meu z está entre 0 e y. Antes de eu calcular essa integral, vamos primeiro enxergar que região é essa. Você não é obrigado a desenhar a região.
a menos que a questão peça isso para você. Nesse caso, essa questão ela é sem graça. Por quê? Porque ela já me deu todos os limites de integração. Ela disse qual é o limite de x, de y, de z. Isso não é legal. O legal mesmo é quando ela não te dá o limite. Ela te diz, olha, a minha região é mais ou menos assim, ela te dá dicas para que você chegue na região e depois calcule a integral. Mas vamos dizer, né, que a gente não soubesse como era a região. Aí eu vou usar essas informações que ele já me dá, até porque a gente não sabe ainda mesmo, né, para a gente enxergar geometricamente como é essa região de integração. Então, eu vou abrir aqui no GeoGebra. E olha só, gente. Eu vou começar com a limitação para z. Então, aqui no slide, o z está entre 0 e y. Então, eu vou precisar desenhar, no caso, já vou plotar no GeoGebra, o gráfico da função z igual a 0 e depois eu vou plotar o gráfico da função z igual a y. Agora, eu pergunto para vocês já saberiam me dizer como seria o gráfico da função z igual a 0? Como é que seria? Z igual a 0. Isso, z igual a 0 é justamente o plano xy, é como se fosse o chão daquele meu espaço. Então, essa é a função z igual a 0. Então, note que a nossa região, nosso sólido, ele está acima do plano xy. Essa é a primeira dica que ele nos dá. A segunda dica é que a nossa região está abaixo da função z igual a y. O gráfico de z igual a y seria o que, mais ou menos? Vocês saberiam me dizer? Seria um plano inclinado. Então, na verdade, a nossa região está acima do chão e abaixo de um plano inclinado. Então, é isso que eu vou fazer agora aqui no GeoGebra. Então, olha só. Eu venho aqui no GeoGebra. Venho aqui. Aí, eu vou colocar z igual a y. Ou melhor, vou colocar f de xy igual a y. Ó, então, aqui eu tenho o nosso plano inclinado. Então, a nossa região ela é uma região que está abaixo do plano e acima aqui do chão, que é o plano XY. Só que não é só isso, né? Porque senão ia me dar uma região aí com volume infinito. Não é só isso. Eu tenho limitação para x e para y também. No caso do y, o y está entre x e 2x. Então, eu vou aplicar essa limitação lá no meu gráfico também. Lembrando que x e 2x, se eu estou no plano xy, eu quero dizer que o y está entre duas retas. É isso que eu estou falando. Então, eu venho aqui e digo que o meu y ele está entre x e 2x. Ó, então, agora a minha região já ficou assim. Ó. Perceba que a projeção disso aqui são as retas x e 2x. Então, agora a minha região está assim. Mas ela ainda está com volume infinito. Então, está crescendo aí. Mas agora eu vou colocar a minha última limitação, que é o x está entre 0 e 1. Pelo menos é isso mesmo, pelo que eu lembro. Está aqui, ó, x entre 0 e 1. Então, eu vou colocar aqui. Que o meu x está entre 0 e 1. Pronto. Então, ó, na verdade, quem é a minha região? Ela não aparece aqui explicitamente, mas seria a região que está abaixo desse pedaço aqui de plano, abaixo dele e acima aqui do chão. Então, aí você já consegue imaginar mais ou menos a nossa região de integração. Agora, detalhe, preste atenção. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu estou explicando, é só a região de integração. Então, agora, o nosso desenho tridimensional, ele só é a região de integração. Ele não é ainda o resultado da integral, não é. Então, só a região de integração é isso daqui. Agora, a gente vai pegar e integrar uma função sobre essa região que eu mostrei para vocês agora. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos voltar aqui para o slide. Bom, e eu vou calcular, então, essa integral usando esses intervalos que ele me deu. Então, eu vou escrever aqui, primeiro, essas informações. Então, vou integrar a função 2 vezes x vezes y vezes z, sendo que ele me diz que o x está entre 0 e 1, o meu y está entre x e 2x, e o meu z está entre 0 e y. Bom, agora sabendo dessas informações,
a gente vai calcular a integral. Bom, gente, nesse caso, eu vou olhar essa integral aqui como do tipo 1. Ou seja, eu vou considerar que o meu z está entre funções que dependem de x e y, por mais que não apareça o x aqui, mas não tem problema. Então, aqui eu vou começar integrando em z, essa integral tripla. Então, vai ficar a primeira integral que é em z, vai ficar no intervalo de 0 a y. Aí eu coloco aqui meu integrando, 2xyz, e eu vou começar integrando em z. Tá, qual vai ser a minha próxima variável que eu vou integrar? Note que eu tenho x e eu tenho y. Eu posso escolher ou eu sou obrigado a escolher logo uma delas? Assim, eu preciso começar por uma delas, ou não, eu poderia trocar à vontade essas variáveis. O que vocês acham? Nesse caso, você tem que tomar cuidado, porque olha só, o x está entre constantes e o x está entre variáveis. Então, obrigatoriamente, você vai ter que integrar primeiro em y. Uma dica que eu já adianto para vocês. Se você está em dúvida, olhe para os intervalos de integração. Se alguma das variáveis estiver entre constantes, você já joga ela por último. Tudo bem? Então, se tem alguma que está entre constantes, já joga ela para integrar por último, que aí não vai dar problema, pelo menos nesse sentido. Então, aqui, ó, o x vai ser o último que eu vou integrar e o y vai ser o segundo. Então, aqui eu vou colocar de x a 2x. Então, aqui é dy. E, por último, aqui é de 0 a 1 e aqui é dx. Claro, gente, que da feita que eu já calculasse a minha integral em z, restaria para mim uma integral dupla. Então, olhando isso aqui como se fosse uma integral dupla, isso aqui seria uma região do tipo 1, já que o y está entre funções de x e o x está entre constantes. Mas tá, já coloquei todas as informações aqui, agora eu vou integrar. Essa daqui, montar a integral, seria a parte menos fácil dos nossos exercícios daqui. Porque da feita que você montou a integral, o resto é regras de integração. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu vou integrar essa função em relação a z. Então, se eu vou integrar em relação a z primeiro, então, para mim, ó, 2xy é constante. Então, eu vou preservar isso daqui e vou integrar só o z. Integral de z é z² sobre 2. Então, isso daqui vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Aqui vai ficar x vezes y, z², né? Já que eu tinha 2z, então a integral de 2z, z². Só que aqui eu ainda vou aplicar no intervalo de integração. Qual é o intervalo de integração? É de 0 a y. Depois que eu aplicar, eu ainda vou integrar em y, depois ainda vou integrar em z. Ok, então vamos aplicar aqui os intervalos. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Aqui, ó, no lugar do z, eu vou colocar y. Então, vai ficar y ao quadrado. Y ao quadrado vezes y ao cubo. Então, vai ficar x vezes y ao cubo. Só que, professor, o senhor ainda teria que colocar o z igual a 0 aqui. Mas quando eu colocasse z igual a 0, ia ficar 0 ao quadrado, que é 0. Então, ficaria só com y ao quadrado mesmo, por isso que eu já coloquei aqui y ao cubo. Agora, eu ainda vou integrar. Eu vou integrar em y, depois eu vou integrar em z. Agora, eu vou integrar em y, então, para mim, o x é constante. Então, se o x é constante, eu preservo ele, e aí eu integro só o y ao cubo, que é a integral a y a quarta sobre 4. Então, vai ficar 1/4, já vou deixar aqui fora, já que é uma constante, integral de 0 a 1, o x eu mantenho, e aqui vai ficar y a quarta. Só que eu ainda vou aplicar os limites de integração, que é de x a 2x. Agora, continuando isso daí, isso aqui vai ficar igual a 1/4, integral de 0 a 1, x. Agora, no lugar do y, eu vou colocar 2x. Então, vai ficar 2x à quarta. Vai ficar 16x à quarta. Então, aqui vai ficar 16x à quarta. Aí, menos. No lugar do y, eu vou colocar x. Vai ficar x à quarta. X à quarta. Quando eu fizer esse menos esse, vai ficar 15. 15x à quarta. Então, isso daqui, ó. Isso daqui que está dentro do parênteses é 15x à quarta.
Então, já que é 15, eu vou tirar o 15 da integral, já que é constante. Vai ficar 15 sobre 4, integral de 0 a 1. Aqui só sobrou x à quarta, vezes x, x à quinta. E só me resta agora calcular essa integral. Então, vai ficar 15 dividido para 4 vezes x à sexta sobre 6, no intervalo de 0 a 1. Aqui eu já posso simplificar. 15 com 6. Vou simplificar por 3. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 5. Então, aqui vai ficar 5 dividido por 4 vezes 2, que é 8. E aqui, ó, quando eu colocar no lugar do x o 1, vai ficar 1. Quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, a resposta final já é essa daqui, 5 sobre 8. Então, como eu disse, a parte menos fácil, né, é montar a integral, da feita que eu montei, o resto tudo aquilo que a gente já sabe. E aí chegamos no resultado. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Tá tudo bem? Tudo certo, né? Até agora. É uma boa questão de prova essa daqui? Não, né? Realmente não é uma boa questão de prova, porque já dá direto a resposta, né? Não é legal. É legal você imaginar, desenhar e tudo mais. Tá, vamos agora para o segundo tipo. Olha, quando é que você vai ter uma região do tipo 2? Você vai ter uma região do tipo 2 quando a variável x estiver entre funções que dependem de y e z. Então, no caso do tipo 1, era o z que estava entre essas funções. No tipo 2, agora é o x, que está entre funções que dependem de y e z. E são funções contínuas. Como seria isso? Seria algo mais ou menos assim. Ó. Perceba que agora o seu volume ele vai crescendo ao longo do eixo x. Ó, perceba que ele vai crescer daqui para cá, nesse sentido do eixo x. Perceba também ó, que essa região aqui seria uma função, a superfície de uma função. E essa região aqui também seria uma superfície dessa função. Então, esse meu x, no sentido dele, o x está sempre acima dessa superfície aqui e abaixo dessa superfície aqui. Então, x está entre essa função e essa função. Mais uma vez, ó, se eu estou com uma região do tipo 2, esse meu sólido ele vai gerar uma projeção, só que agora no plano YZ. Então, esse sólido gerou para mim esta projeção aqui, que é a projeção que vai me dar depois uma integral dupla. Neste caso, a nossa integral tripla ficaria assim, ou seja, obrigatoriamente você teria que integrar primeiro em x, depois nas outras variáveis. Exemplo, vamos resolver mais esse exercício. Eu vou colocar ali no quadro as informações, a gente vai fazer a integral já. Essa daí também, vou escrever aqui as informações, depois eu vou fazer o desenho dela, apesar de que você não é obrigado a fazer, uma vez que ele já te deu as informações das limitações. E o problema não pede isso para a gente. Então, aqui eu tenho uma integral tripla, a função é z dividido por y mais 1, e as limitações são as seguintes. X está entre 0 e raiz de 1 menos z quadrado. O y está entre 0 e 1. E o z está entre 0 e 1. Vamos fazer agora. Perceba, gente, que mais uma vez ele já me deu as regiões, já me deu as limitações para cada variável. Caso você tivesse em dúvida, você teria que analisar a limitação de cada uma. Perceba que, nesse caso, duas delas, ó, tanto y quanto z, elas estão entre constantes. Se y e z estão entre constantes, isso significa que você pode deixar os dois por último, integrar eles por último. Pessoal, em qual ordem? Nesse caso, tanto faz a ordem de y e z. E o x? O x é o único que está entre funções. Então, isso aqui não é uma caixa retangular, ele está entre funções. Olha, se o x é o único que está entre funções, então, obviamente, ele é o primeiro que a gente vai integrar. Então, isso aqui seria uma região do tipo 2. Como seria, né, se a gente quisesse saber, como seria essa região de integração? Como é que é o formato dela?
perceba que você já teria condições de desenhar essa região, porque nós já sabemos desenhar gráficos de funções, a gente já sabe fazer aquelas projeções. Por exemplo, como seria essa função aqui, raiz de 1 menos z quadrado, olhando aqui para x e para z. Você vinha aqui eu vou fazer mais rápido. Olha só, imagina que você está aqui no espaço, aqui você tem eixo x, eixo y, eixo z. Gente, isso daqui, ó, imagina que eu estou aqui com essa função, x igual a raiz de 1 menos z quadrado. Isso daqui me dá uma função de uma semicircunferência, né? Porque lembra, se eu colocasse tudo ao quadrado, ia ficar x quadrado mais z quadrado igual a 1. Então, é como se eu tivesse uma circunferência, de centro na origem, raio 1. Mas quando eu isolo o x, eu vou ter uma semicircunferência, considerando o lado positivo. Então, eu teria que olhar aqui para o eixo x, xz, desenhar uma semicircunferência no lado do eixo x positivo. Então, seria uma circunferência que seria daqui até aqui. Só que agora eu vou desenhar só daqui para cá. Por que eu desenhei só daqui para cá? Porque o certo era que eu continuasse, até formar uma semicircunferência. Mas por que eu não continuei? Porque ó, o z ele só vai de 0 a 1. Então, está aqui, o intervalo só é daqui para cá mesmo. E o y também vai de 0 a 1. Então, vamos dizer que o 1 está bem aqui, por exemplo. Então, ó, se o z vai de 0 a 1 e o y vai de 0 a 1, então você tem um retângulo. Você tem um retângulo bem aqui, ó. E agora, então, eu só vou projetar esse meu 1/4 de circunferência ao longo desse domínio aqui. Então, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Então, esse daqui seria o nosso sólido. Tá? Então, na verdade, esse sólido aqui é a nossa região de integração. Então, perceba o seguinte, ó, nesse caso, se eu fosse caminhar ao longo do eixo x, perceba que eu começaria a ter região bem aqui, ó. Só que bem aqui é o plano YZ. Então, eu ia começar a ter região quando x fosse 0, que é o que aparece aqui na limitação dele, ó. X está acima do 0, ou seja, x está acima do plano YZ, e a limitação superior dele é essa região bem aqui, ó. Só que essa região bem aqui é dada por essa função aqui. Por isso que o x está entre 0 e a raiz de 1 menos z quadrado. E agora o y e o z, né, estão entre 0 e 1. Então, perceba que a projeção que essa figura forma no plano YZ é um retângulo, que seria esse retângulo aqui. E o meu x vai de 0 até chegar nessa função. Deu para entender, gente, essa parte aqui? Claro que isso aqui é só para detalhar, né, mais a questão, mas eu não precisaria desenhar para resolver minha integral. Tanto que eu já vou aplicar direto aqui. Então, olha só, como eu havia comentado com vocês, já que o x é o único que está entre funções, então eu vou integrar ele por primeiro. E o y e o z tanto faz, já que os dois estão entre constantes. Então, aqui vai ficar por primeiro em x. Então, integral de 0 até a raiz de 1 menos z quadrado. Aí depois aqui vai ficar de 0 a 1, de 0 a 1. A função é essa, que eu estou integrando, que é z dividido por y mais 1. Eu vou integrar primeiro em x, depois eu vou integrar em y, depois em z. Aqui eu escolhi essa ordem. Agora perceba o seguinte. Eu vou integrar primeiro em x. Eu tenho x aqui no meu integrando? Não. Então, isso aqui para mim é constante. Se isso aqui é constante e eu vou integrar em x, então o resultado vai ser a constante vezes o x. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, z dividido por y mais 1, x. Só que o x eu vou aplicar ainda no meu intervalo, que vai de 0 até a raiz de 1 menos z quadrado. Depois que eu fizer isso, eu ainda vou integrar em y, depois ainda vou integrar em z. Bom, quando eu colocar no lugar do x o zero, vai zerar. Então, só me interessa esse limite aqui de cima. Então, no lugar do x vai ficar a raiz de 1 menos z quadrado.
Nesse caso, ó, a minha função, a minha integral vai ficar assim, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí, olha só, essa fração eu vou escrever de outro jeito, vou escrever assim, 1 sobre y mais 1 vezes z vezes a raiz de 1 menos z quadrado, dy dz. Gente, aqui, ó, essa raiz já ia aparecer por causa disso daqui. E por que eu coloquei o z para cá? Na verdade, dá no mesmo, né? Eu só coloquei ele para cá só para a gente enxergar melhor que isso daqui é um produto dessa função aqui. Essa função só depende de y vezes essa função aqui, que só depende de z. Então, eu deixei o z aqui fora da fração para a gente enxergar de maneira mais clara que isso daqui é um produto de duas funções, uma que só depende de y, outra que só depende de z. Então, eu posso separar isso aqui em duas integrais unidimensionais. Então, aqui ficaria assim, essa integral. Ficaria a integral de 0 a 1, 1 sobre y mais 1, dy, integral de 0 a 1, e o pessoal do z aqui, que é raiz de 1 menos z quadrado, z dz. Agora eu vou resolver essa integral, vou resolver aqui no outro quadro. Vou resolver cada uma delas separadamente. A primeira, gente, que vocês estão olhando aí agora, ela já é uma integral imediata, você já consegue me dizer qual é a integral dela? O que vocês acham? Qual é a integral dela? Vocês concordam comigo que é isso daqui, ó? Log natural de y mais 1. Ó, porque qual é a derivada do log natural? Não é 1 sobre isso daqui? Então, ficaria 1 sobre y mais 1 vezes a derivada de y mais 1. Só que qual é a derivada de y mais 1? É 1. Então, eu já volto para lá. Então, essa aqui já é a resposta da primeira integral. Só que, resposta dá não, né? Que eu ainda vou aplicar nos intervalos. E o intervalo é de 0 a 1. Tá, agora para outra integral, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 2. Então, vai ficar assim. 1 sobre menos 2, integral de 0 a 1. E aqui ficaria raiz de 1 menos z quadrado. Como eu multipliquei em cima e embaixo por menos 2, então aqui vai ficar menos 2z dz. Por que eu fiz isso? Porque nesse caso aqui eu vou usar a integração por substituição. Quando é que você usa esse tipo de integração? Quando você percebe que aqui fora do meu argumento, ó, por exemplo, aqui fora eu tinha a função z, e aqui dentro eu tinha 1 menos z quadrado. Quando você deriva 1 menos z quadrado, você tem menos 2z. Então, você já tinha o z aqui fora. Então, de certa forma, eu arrumei aqui para que a derivada que está aqui dentro apareça aqui fora. E quando eu faço isso, eu consigo fazer uma substituição tranquilamente. Então, eu vou chamar isso aqui de u. Então, olha só, chamo isso aí de u, que está aí dentro. Então, u igual a 1 menos z quadrado. Então, meu du vai ser a derivada disso, que é menos 2z dz. Além disso, quando o meu z igual a 0, o meu u igual, se o z igual a 0, o e igual a 1. E se o meu z igual a 1, que é outro intervalo de integração, o meu u vai ser igual a 0. Né? Se o z é 1, o u vai ser 0. Pronto, agora eu vou aplicar a substituição nessa integral. Nessa outra aqui, que eu estou fazendo simultaneamente as duas, né? Eu vou colocar no lugar do y, vou colocar 1. Vai ficar log natural de 2. Então, aqui eu vou ter log natural de 2 menos, no lugar do y, eu vou colocar o 0. Vai ficar log natural de 1. Aí, aqui eu tenho 1 sobre menos 2. Vou deixar ele aqui numa fração logo. Esse menos 2. Já vou colocar o menos aqui, né? Agora, para cá, vou aplicar a substituição. Vai ficar integral de 1 a 0, né, porque eu apliquei a substituição, raiz quadrada de u, e tudo isso daqui, menos 2z dz, é o du. Vai ficar o du aqui. Tá, agora, continuando a resolver. Quanto é o log natural de 1? É 0.
Então, isso aqui vai zerar. E para o primeiro caso, eu tenho só menos log natural de 2 dividido para 2. Aqui, gente, ó, raiz quadrada é a mesma coisa que eu escrever assim, né? U elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa. Então, eu olho a raiz quadrada como uma potência. A integral da potência é U elevado a esse expoente mais 1 sobre meio mais 1. Então, isso aqui vai ficar igual a menos log natural de 2 dividido para 2. Aí aqui, U elevado a 3 sobre 2, já que meio mais 1 é 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Eu ainda vou aplicar no intervalo de 1 a 0. Se você quiser, você já pode simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2. Aí vai ficar menos L de 2 sobre 3. Tá, isso aqui vai ficar igual menos Ln de 2 sobre 3. Agora, no lugar do U, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 elevado a 3 sobre 2, menos, no lugar do U, eu vou colocar 1. Então, 1 elevado a 3 sobre 2. Bom, 0 vai ser 0, né? Aqui vai ficar 1, vai ficar menos 1. Esse menos 1 só vai trocar o sinal daqui da frente. Então, resposta final, log natural de 2 dividido para 3. E, mais uma vez, a gente percebeu que assim, a dificuldade, entre aspas, foi cálculo 1. Usar a método da substituição, mas da feita que eu montei a integral, o resto é sair integrando. Claro que você vai ter que ter paciência, né? Porque são muitos detalhes ali no meio, então pode ser que você erre alguma coisa. Então, tome cuidado e vá fazendo com calma. Está aqui a nossa resposta, log natural de 2 sobre 3. Vamos agora para o último tipo de região, que é a região do tipo 3. E aí só está faltando o y agora, né? Porque tipo 1 é o z que está limitado entre funções. Tipo 2 é o x. Tipo 3 vai ser o y. Então, vamos lá, definição. Uma região sólida é dita do tipo 3 se agora o meu y está entre duas funções contínuas que dependem de x e z. Geometricamente falando, seria algo assim, ó. Perceba que o meu sólido ele vai crescendo ao longo do eixo y. E aí essa parte da esquerda e essa parte da direita são funções, são superfícies, funções que dependem de x e z. E agora esse sólido ele gera uma projeção aqui no plano xz. Vamos resolver agora mais um exercício disso. Nesse caso vai ficar assim a minha integral. Então eu vou integrar primeiro em relação a y e o resto vai ser uma integral dupla, eu escolho como eu vou querer fazer. Então, calcule esta integral tripla de x² vezes o seno de y nessa região aí que ele está me dando. Você já pode começar a fazer também essa questão, já treinando. Esse é o terceiro exercício dessa parte. Você tem uma integral tripla, x², seno de y. As limitações, o x está entre 0 e a raiz de π. O y está entre 0 e xz. E o z está entre 0 e x. Pronto, vamos fazer. Olha só, gente, nesse caso, observa aqui as limitações. O x está entre duas constantes, sim ou não? Sim, raiz de π é constante. Então, a gente já sabe que a gente vai deixar ele por último, a não ser que outro aqui esteja entre constantes também, eu posso escolher. Mas ó, perceba que tanto o y quanto o z estão entre funções. Então, com certeza, é o x que vai ser por último na integral. Então, aqui, ó, quando eu for montar a integral, já vou montar aqui. A primeira integral aqui vai ser 0 a raiz de π. E a segunda, será que eu posso escolher entre z e y? Será que eu posso escolher ou já tem uma ordem obrigatória aí? Olha, note que o z está entre uma função que só depende de x, né? E o y está entre uma função que depende de x e z ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nem precisa pensar duas vezes.
essa função que está entre funções que dependem das outras duas variáveis tem que ser a primeira que a gente vai integrar. Então, isso aqui é uma região do tipo 3. Então, essa aqui sobrou para ser segunda, né? Então, o z é de 0 a x e o meu y é de 0 a xz. Pronto. Se o meu z só dependesse de x também, tudo bem. Você poderia escolher aí, começar com y ou com z, mas não é o caso que está acontecendo aqui. Tá, minha função é x² seno de y. Então, a gente vai começar em y, depois em z e depois em x. Se eu vou começar em y, isso aqui para mim é constante, eu vou integrar só a função seno. A integral do seno é menos cosseno. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, aqui x², e aqui vai ficar menos cosseno de y. Menos cosseno de y, só que no meu intervalo que eu ainda vou aplicar de 0 a xz. Depois eu ainda vou integrar em z, depois ainda vou integrar em x. Ok, só que agora ele tem que aplicar o y aqui nesses intervalos. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a raiz de π. Aqui eu só vou repetir essa parte inicial, de 0 a x. Aqui, x². Vamos lá. Bom, aqui vai ficar menos cosseno de xz. Tá? Ou melhor, esse menos aqui, eu vou deixar assim. Ó. Deixar o menos. Aí vai ficar cosseno de xz. Vou colocar cosseno de xz. Aí, menos, agora no lugar do y eu vou colocar 0. Vai ficar cosseno de 0. Aqui eu fecho. Aí eu ainda vou integrar em z, depois em x. Tá? Então, a única coisa que eu fiz, na verdade, eu conservei esse menos aqui. Depois eu coloquei no lugar do y xz, ficou cosseno de xz. Aí, menos, no lugar do y eu coloquei 0. Quanto é o cosseno de 0? É 1, né? Então, isso aqui é 1. Aí, ó, esse menos que eu conservei aqui, faltou um. Pronto. Esse menos que eu conservei aqui, ó, eu vou distribuir ele. Então, vai ficar menos cosseno e aqui vai ficar mais 1. E aí, a minha integral vai ser integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x² vezes 1 menos cosseno de xz. Aí aqui ainda está dz dx. Ok, aqui eu só multipliquei o menos 1 dentro do parênteses. Agora eu vou multiplicar o x². Vou multiplicar com esse 1, depois eu vou multiplicar com esse daqui. Quando eu fizer isso, eu já vou também separar em duas integrais, já que aqui eu tenho um sinal de menos. Então, ó, vou distribuir e já vou separar em duas integrais. Então, vai ficar a integral 0 a raiz de π, 0 a x. Aqui vai ficar x², aí dz dx, menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, cosseno de xz. E aqui eu esqueci do x², né? Deixar ele aqui, x², dz dx. Pronto. Vou continuar lá no outro quadro. Mas eu já tenho duas integrais para ficar resolvendo. A primeira é mais simples, a segunda você vai ter que ter só uma tensão com ela. Ó, vamos olhar lá para o terceiro quadro, só para a gente ver como é que está as integrais. Então, olha só, a primeira é a integral de x², só que em relação a z. Então, x² é constante para a gente. Então, vai ficar x² vezes z. É isso que eu vou escrever aqui já. Integral de 0 a raiz de π, x² vezes z. Só que o z ainda vou aplicar o intervalo de 0 a x. Depois ainda vou integrar em x. Agora, bora para outra integral. Olha só, outra integral é cosseno de xz. Lá no terceiro quadro. É integral do cosseno de xz vezes x². Ó, ali. Integral do cosseno de xz vezes x² e eu vou integrar em z, certo? Se eu vou integrar em z, o x² para mim é constante. E eu vou só calcular a integral do cosseno de xz. Bora voltar para cá agora.
Gente, qual é a integral do cosseno? É seno, né? Agora, qual é a integral do cosseno de 2x, por exemplo? Vocês lembram? Seno de 2x sobre 2. Então, integral do cosseno de 5x. Seno de 5x sobre 5. Então, qual é a integral, isso em relação a z, do cosseno de xz? Ficaria o seno de xz sobre x, porque o x está se comportando como uma constante. Então, ali vai ficar, deixa eu ver se é menos, então vai ficar menos, integral de 0 a raiz de π, aqui eu já tinha x², e a integral ficou seno de xz dividido para x. E aqui, vou aplicar o intervalo de 0 a x aqui ainda, depois ainda vou integrar em x. Então, ó, quando eu faço isso, eu posso simplificar esse x com esse x, e ainda vou aplicar aqui os intervalos na função seno. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui, ó, no lugar do z vai ficar x, então vai ficar x ao cubo. Depois vai ficar 0, 0 é 0. Então, integral de 0 a raiz de π, x ao cubo, dx. Aqui ficou menos integral de 0 a raiz de π, seno de... Aí aqui no lugar do z eu vou colocar x, vai ficar x². No lugar do z eu vou colocar 0, mas o seno de 0 é 0. Então vai ficar só seno de x² e o x que já estava ali, né? dx. Tá, aqui é direto. Integral x² sobre 4. E aqui eu vou aplicar a substituição. Note, ó, que eu tenho x². Então eu vou chamar u de x². E, nesse caso, du vai ser 2x dx. Eu já tenho x, só falta o 2. Então, vou colocar o 2 aqui e divido por 2 aqui fora. Então, não mudei nada, eu só quis colocar aqui para ficar o du. E aqui vai ficar seno de u. Então, aqui vai ser igual x² sobre 4. Vou aplicar no intervalo de 0 a raiz de π. Aí, menos. Agora, eu vou usar a mudança aqui de variável, vai ficar 1 sobre 2, integral. Quando x é 0, o u também é 0. Quando x é raiz de π, vai ficar raiz de π ao quadrado, que vai dar π. Vai ficar de 0 a π, seno de u, du. Então, nós vamos ter isso daqui. Bom, aqui, quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, quando eu colocar raiz de π à quarta, vai ficar π ao quadrado. Então, aqui é π ao quadrado sobre 4, menos, aqui, a integral do seno é menos cosseno, então vai ficar mais aqui. Então, mais cosseno de u dividido para 2, porém, ainda vou ter que aplicar no intervalo de 0 a π. E aqui estamos acabando, né? Isso aqui vai ficar igual a π ao quadrado sobre 4, mais 1 sobre 2. No lugar do eu vou colocar π. Cosseno de π é menos 1. Menos, no lugar do eu vou colocar 0. Cosseno de 0 é 1. Vai ficar menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, resposta final, π ao quadrado sobre 4, menos 1. Então, mais uma vez, o que deu trabalho foi cálculo 1. Mas a feita que a gente montou a integral, o resto aí resolvendo usando os métodos de integração que você já conhece. Bom, sabendo disso, então, vamos para a última parte de hoje, que são as aplicações. E, na verdade, eu já comentei uma das aplicações, que é a de densidade. Ou seja, se você tem a densidade de um sólido e você quer saber qual é a massa desse sólido, basta você fazer o quê? Calcular a integral tripla da função densidade. Coisa que a gente fez aqui e explicou no início da aula. Uma outra aplicação bem direta também para integral tripla é calcular o volume. Então, olha só. Se você quer calcular o volume de um sólido e esse sólido ocupa uma região do espaço, uma região x, y, z, se você quer o volume, basta você fazer a integral tripla sobre esse sólido da função 1, que nem a gente fez na aula passada. Só que quando você calculava a integral dupla da função 1, você tinha o quê? Uma região, a área de uma região. Se você calcular a integral tripla de uma função 1, você vai ter o volume
dessa região, que agora é uma região tridimensional. Sabendo disso, vamos resolver aqui alguns exercícios, começando com esse daí. Olha, esses são mais interessantes, esses são mais legais, porque nota que esses daí não nos dão já o intervalo de integração, a gente que vai descobrir qual é o intervalo de integração. Então, essa é uma boa questão de prova, exercício assim. Vamos resolver primeiro esse daí. Então, deixa eu aqui para o quadro, anotar as informações. Então, agora, primeiro exercício de aplicações. Ó, ele me deu a função densidade, ele me diz que a função densidade ela é igual a raiz quadrada de x² mais e². Ele me diz que o nosso sólido está limitado por essas duas superfícies aqui. Y é igual a x² mais e² e y igual a 4. Vamos para cá agora. Ele quer que eu calcule a massa. Gente, você já sabe. Se você tem a densidade de uma coisa tridimensional e você quer a massa, você calcular uma integral tripla dessa função densidade. Então, a função você já tem. O que a gente não tem ainda é a região. Ou seja, como é que eu vou saber os limites de integração? Mas ele me deu a dica. A dica é a seguinte. A sua região ela está limitada entre essas duas superfícies aqui, ó, essa superfície e essa superfície. Lá em integral dupla, o que a gente fazia quando ele não dava ainda a região? Ele falava, olha, a minha região é limitada entre essas duas funções. O que a gente fazia? Plotava o gráfico das funções. Então, eu desenhava o gráfico das funções e aí eu conseguia perceber mais claramente qual é a minha região. Aqui é a mesma coisa. Então, você vai ter que fazer o gráfico dessa superfície e dessa superfície. Então, para quem não lembra, né, a gente já teve uma aula só disso, só de você esboçar gráfico de funções de duas variáveis. E aí você pode usar tudo aquilo que a gente já aprendeu para resolver. Detalhadamente, o que você teria que fazer? Você teria que fazer a interseção no plano XZ, interseção no plano YZ, curvas de nível, e juntando as informações e montando a sua superfície. Mas aqui eu já vou fazer direto, porque se você reparar, essa superfície aqui ela já é conhecida. Você saberia me dizer qual ela é? Porque, olha só, nesse caso, você pode pensar assim, professor, não sei, eu só sei quando é o Z que está aqui, isolado. Então, tá, bora fingir que é o Z. Imagina que fosse o Z aqui. Então, seria Z igual a x² mais y². Isso aqui é o gráfico do quê? De um paraboloide. Não esqueça, porque no plano XZ, você tem uma parábola. No plano YZ, você tem uma parábola. E as curvas de nível são circunferências. Então, o gráfico disso daqui seria algo assim, ó. Está aqui o eixo Z, você faria uma parábola, depois está aqui, ó. Você fazia o nosso paraboloide. Qual é a diferença agora? A diferença é que isso daqui ainda é um paraboloide, só que ao invés dele apontar para o eixo Z, ele vai apontar para quem, gente? Para o eixo Y. A pessoa na prova poderia trocar, colocar o eixo Y aqui? O eixo Z? Pode. Até pode. Teve gente que fez isso até nas últimas provas. Mas a gente vai manter aqui o sentido tradicional e eu vou desenhar, só que paraboloide para cá, apontado aqui para a direção do eixo Z, ou do eixo Y. Então, ó, já sei que é um paraboloide. Um paraboloide, só que apontando para o eixo Y. Então, está aqui o x, y, z. O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer uma parábola aqui agora, ó, apontada com cavidade para o eixo Y. E agora eu faço aqui a minha circunferência. Então, esse daqui. Essa daqui é essa superfície, ó, gente. Essa daqui é o paraboloide. Falta desenhar essa daqui. Mas a superfície aqui é o quê? É um plano. Esse plano, como é só uma constante, é paralelo ao plano XZ. Tá? Então, eu desenho um plano aqui paralelo ao plano XZ. Que seria algo mais ou menos assim.
Então, ó, perceba que se eu tenho um paraboloide e eu tenho plano, então a gente não percebe que existe uma região que está limitada entre entre as duas superfícies, que é justamente essa região bem aqui. Então, esse daqui é o sólido, onde nós vamos calcular a integral nesse sólido para essa função densidade. Você vai dizer, tá, professor, beleza, entendi o desenho, mas e aí, cadê os limites de integração? Que é isso que eu estava esperando. Só que aqui você percebe já, ó, que o nosso sólido, perceba que ele está caminhando na direção y. Então, o nosso y, ele é como se ele estivesse acima do paraboloide, correto? Porque o paraboloide está aqui, o y está acima dele, e abaixo do meu plano. Então, nesse caso, o meu y, ele é sempre maior ou igual. Deixa eu fazer aqui, para dar mais espaço. O meu y, ele é sempre maior ou igual que o meu paraboloide, que é esse daqui, que é x² mais z², e ele é sempre menor ou igual que o plano. O plano é esse daqui, que é y igual a 4. Agora que olha só, o y, ele não está entre funções que dependem de x e z, então eu já sei que essa região é do tipo 3. E eu nem vou olhar ainda para x e z, eu já vou logo integrar, pelo menos em relação a y, essa região. Então, a massa, vou colocar aqui a massa, vai ser igual à integral dessa função densidade, que é a função raiz de x² mais z². Eu vou integrar primeiro em y, o y está indo de x² mais z² até 4. Vou integrar primeiro aqui em y. Então, ó, depois que eu calcular essa integral, vai restar para mim uma integral dupla, que eu não sei ainda como é, mas vou colocar aqui d e aqui eu vou colocar dA. Por enquanto, só estou interessado nessa primeira integral. Quando eu integrar isso daqui, perceba que o y não aparece aqui. E eu estou integrando em relação a y. Então, isso aqui para mim é constante. Vai ficar constante vezes y, quando você resolver a sua integral. Então, isso aqui vai te dar integral dupla na região D da raiz quadrada de x² mais z². A integral ali deu y, só que eu ainda vou aplicar os intervalos, que é x² mais z² até 4 dA. Então, no lugar do y, eu vou colocar 4, menos, no lugar do y, eu vou colocar esta função. Então, ó, a minha massa ela vai ser integral dupla numa região D da função raiz quadrada de x² mais z², vezes, aqui vai ficar 4 menos x² mais z². dA. Pronto, então depois que eu integrei em y, como a gente já sabia, ficamos com uma integral dupla. Agora resta eu saber qual é a variação para x e para z. Para eu fazer isso, não esqueça que esse sólido ele não gera uma projeção no plano xz. Como é que eu acho essa projeção? Como é que seria a sombra? A projeção seria justamente quando há uma interseção do plano com o paraboloide. Quando é que eu tenho uma interseção de um plano com paraboloide? Quando eu igualo as minhas superfícies. Então, quando eu igualo isso aqui igual a isso aqui, ó, x² mais z² igual a 4, eu tenho essa equação aqui, ó, x² mais z² igual a 4. Isso aqui é a equação do quê, gente? De uma circunferência, centro na origem e raio 2. Mas eu estou em qual plano? No plano x, z. Então, a sombra desse paraboloide, ele gera para mim, aqui no plano xz, ele gera uma circunferência. Ele gera bem aqui, ó, uma circunferência. Então, é como se eu projetasse isso aqui no plano xz e estivesse medindo uma circunferência. Se eu estiver enxergando só para o plano xz, imagina que aqui é x, aqui é z, então eu tenho uma circunferência de raio 2. Então, agora eu vou resolver. Eu sei que essa região aqui é justamente a minha região D. Só que a minha região D é uma região circular. Então, agora que eu estou numa integral dupla, se eu quiser, eu não posso usar polares? Posso, e vou usar, porque vai ficar muito mais fácil. Então, aqui o R está indo de tanto até quanto? O R vai de 0 a 2. E o θ? De 0 a 2π. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o R, nesse caso,
ele vai de 0 a 2 e o θ ele vai de 0 a 2π. Perceba que aqui eu não estou com x e y, eu estou com x e z, tá? Então, aquela coisa de r ao quadrado vai ser x quadrado mais z quadrado, tá? Porque eu estou nesse plano aqui. Ok, vou continuar no outro quadro, que aqui eu não tenho mais espaço. Essa questão, sim, é muito legal, né? Porque, ó, essa questão você teve que desenhar primeiro para depois... Então, gente, vou colocar aqui. Ó, eu vou transformar essa integral em polares. Se eu vou transformar em coordenadas polares, o x quadrado mais z quadrado é o r. Então, aqui vai ficar a raiz de r ao quadrado. Então, vai ficar a integral. O r vai de 0 a 2, o θ vai de 0 a 2π. Vai ficar raiz de r ao quadrado, que é o próprio r, né? Então, já vou colocar o r aqui. Que vai ficar r, vezes 4 menos isso daqui, que é o r ao quadrado também. Então, 4 menos r ao quadrado, dr dθ. Tá faltando alguma coisa aqui? O jacobiano, né? Ah, professor, e esse r aqui não? Esse r ele apareceu da função mesmo. O jacobiano ainda não apareceu, então está aqui o jacobiano. Tá, então distribuindo isso daí, vai ficar a integral de 0 a 2π. Gente, aqui está aparecendo θ em algum momento? Não, né? Então já vou separar em duas integrais. Vai ficar 0 a 2π dθ, 0 a 2, e aqui vai ficar 4r ao quadrado menos r à quarta. Né? Só fiz distribuir os r's aqui com o que estava no parênteses, ficou isso aqui. A integral de dθ é o próprio θ, então isso aqui vai ser θ de 0 a 2π. Aqui as integrais vão ficar 4 terços de r ao cubo menos r à quinta sobre 5. O intervalo aqui é de 0 a 2. Bom, aqui vai ficar 2π. Então, a minha massa é 2π. Vezes. Olha, quando eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 ao cubo. Né? 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4 é 32. Então, vou ter 32 dividido para 3, menos, aqui eu vou ter 2 à quinta, que é 64. 64 sobre 5. Aliás, não, né? Aqui é 2... Não, tá certo, eu só errei aqui. 2 aqui é 32. Pronto. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, olha só para cá. Bom, aqui a MMC é 15, então vai ficar 2π sobre 15 vezes... Ó, aqui é tudo 32, né? Então vai ficar 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 32. 5 vezes 32 menos 15 por 5 é 3. Vai ficar 3 vezes 32. Ó, então aqui eu tenho 32 e aqui eu tenho 32. Então só vou subtrair 5 menos 3, que é 2. 2 vezes 32, 64. Vezes o 2 aqui, 128. Então, no final, vai ficar 128 dividido para 15 π. Como isso aqui é massa, então, no final, eu coloco a unidade aqui, que ele já me disse que é quilos, né? Porque a densidade está em quilo por metro cúbico. Obtemos, então, a nossa resposta. Porém, a parte mais interessante foi chegar aí naquele desenho que nos permitiu chegar aqui até o nosso resultado. Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente vai para a última questão agora, desta semana. Então, olha só, exercício 2. Calcule o volume do tetraedro limitado pelos 4 planos. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e esse daí, x mais y mais z igual a 1. Então, a gente tem 15 minutos para fazer isso daí. Ó, ele quer o volume, né? Então, o volume é só a integral tripla da região. Então, só falta eu saber qual é a região. Vou integrar a função 1 mesmo.
Ó, só colocar aqui os planos. É x igual a 0, o plano y igual a 0, o plano z igual a 0 e o plano x mais y mais z igual a 1. Pronto. Então, como ele quer o volume, eu só tenho que saber como é a minha região. Então, eu faço aqui o nosso espaço, nossas coordenadas. Aqui é x, aqui é y, aqui é z. Gente, quem é o plano? Vamos começar com o plano z igual a 0. Quem é o z igual a 0? É o plano xy, é o chão. Né? Então, seria esse chão bem aqui. Quem é o plano x igual a 0? Ó, quando x é 0, o plano é o yz. Então, é como se fosse essa parede aqui. E quem é o plano y igual a 0? É o plano xz. Então, é essa parede aqui. Tá? Então, nosso sólido está entre essas paredes aqui. Agora, só falta descobrir esse daqui. Como é que eu descubro ele? Eu vou desenhar ele nos planos xz, yz e xy. Para eu desenhar ele no plano YZ, eu vou zerar o x. Então, ó, quando eu zero o x, olha qual a equação eu tenho. E se eu isolo z, vai ficar z igual a 1 menos y. Tudo bem? Então, no plano YZ, eu tenho a função z igual a 1 menos y. Mas isso aqui não é uma reta decrescente? Não corta a origem, mas corta o eixo z em 1. E corta o eixo y em 1 também, porque quando y é 1, o z é igual a 0. Então, aqui, ó, esse gráfico, mas isso você pode fazer de outras maneiras, né? Mas o gráfico disso, ó, é uma reta decrescente. Digamos que vai daqui até aqui, onde aqui é 1 e aqui é 1 também. Tá? Então, essa reta decrescente está representada aqui. Então, ela corta o eixo z no 1 e ela acaba cortando o eixo y também no 1, já que quando y é 1, o z é 0. Claro que você não precisaria, assim, você poderia usar qualquer ferramenta para achar essa função aqui. Você já sabe que ela é uma função afim, então aí você consegue ter várias formas de descobrir esse gráfico. Eu estou saindo um pouco mais rápido porque esse aqui não é o objetivo principal. Então, ó, desenhei aqui no plano x, no plano yz. Agora eu quero desenhar esse mesmo gráfico no plano xy. No plano xy, o z é 0. Se o z é 0, olha qual é a minha função. Y igual a 1 menos x, que é uma reta decrescente que corta o eixo y no 1, corta o eixo x no 1 também. Então, eu vou ter essa mesma reta, só que aqui no plano xy. Então, se o meu 1 está para cá, por exemplo, então eu vou ter uma reta assim. Tá? De novo, uma reta decrescente, uma função decrescente. E, por último, se eu zero o y, eu vou ter z igual a 1 menos x, que é a mesma reta decrescente, cortando os eixos no 1. Então, eu vou ter ó, daqui para cá. Bom, como ele já me disse que o que limita é esse chão, essa parede, e agora esse plano inclinado, então, o nosso sólido é isso daqui, que é um tetraedro, né? Que é uma pirâmide também. Então, agora eu tenho que achar o volume desse meu sólido. Nesse caso, gente, você poderia olhar essa região ou do tipo 1, ou do tipo 2, ou do tipo 3. Eu vou resolver como do tipo 1, já que o tipo 1 é o que a gente está mais habituado, que é quando o z está entre funções que dependem de x e y. Então, ó, vocês concordam comigo que esse sólido aqui, eu vou olhar ele ao longo do eixo z. Então, eu vou caminhar verticalmente aqui, na direção da nossa altura. Então, vocês concordam comigo que esse sólido, ele começa bem aqui nesse chão? Aqui nesse chão, que superfície é essa em relação a z? Não é z igual a 0? Então, o z ele começa no chão, que é z igual a 0, só que ele sempre vai esbarrar nesse plano inclinado, não é verdade? Esse plano inclinado é essa superfície bem aqui, ó. Se eu isolo o z aqui, eu vou ter que o plano inclinado é a função 1 menos x menos y. Então, essa minha região, ela começa em z igual a 0, mas ela sempre vai esbarrar no plano inclinado. E o plano inclinado é a função 1 menos x menos y.
Com isso, eu quero dizer que o meu z ele é sempre maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1 menos x menos y, que é justamente essa função aqui. Vocês concordam comigo? Tudo certo? Tá, agora que eu já disse a limitação para z, eu vou olhar para x e y. Só que x e y, eles estão aqui, ó. Vocês concordam comigo que isso aqui não é um triângulo? Esse chão aqui do meu tetraedro? É. Então, ó, eu posso olhar esse triângulo como uma região do tipo 1, se eu quiser. Se eu olhar na direção do eixo y, eu começo aqui, para y igual a 0, e termino aqui. Eu vou esbarrar nessa linha. Só que essa linha é a função 1 menos x. Então, o meu y, por sua vez, está entre 0 e a função 1 menos x. Porque eu olhei aqui, ó, para o meu chão, eu caminhei da esquerda para a direita. Eu caminhei na direção do eixo y. Comecei em 0 e esbarrei nessa minha linha, que é essa função aqui. Por último, o meu x vai estar entre constantes. Então, o x vai estar entre 0 e 1. Então, o x está entre 0 e 1. Gente, lembrando, ó, que eu poderia olhar isso aqui como tipo 2 ou tipo 3 também. Então, nesse caso, o que mudaria é que o x ficaria entre 1 menos z menos y, aí depois aqui trocaria para z entre 0 e 1 menos y e assim por diante. Então, eu poderia trocar a ordem aqui, tá? Não tem problema. Por exemplo, aqui eu poderia olhar como uma região do tipo 2. Então, era o x que ficaria entre 1 menos y, e aqui o y ficaria entre 0 e 1. Tá? Então, você tem várias formas de resolver essa mesma questão. Agora eu vou integrar. Eu tenho meus intervalos de integração, vou integrar. Então, olha só, o meu volume é uma integral tripla, onde, logicamente, eu vou começar integrando em z. O z está entre 0, 1 menos x menos y. Depois eu vou para y, que está entre 0 e 1 menos x. E, por último, vou para x, está entre 0 e 1. Como é um volume, eu vou integrar a função 1. Então, aqui eu vou deixar só dz, dy, dx. Quando eu integro dz, vai ficar o próprio z. E aí eu vou aplicar o z nesse intervalo de 0 até isso daqui. Então, quando eu faço isso, ó, o meu volume vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, e aqui meu integrando vai ficar 1 menos x menos y, dy dz. Tá, por que eu fiz direto? Porque aqui, ó, a integral de 1 é z. Então, ficaria z de 0 a 1 menos x menos y. Quando eu aplicasse em 0, ia dar 0. Quando eu aplicasse aqui, ia dar isso daqui. Então, daqui eu já parti para cá. E agora eu vou resolver essa integral dupla. E aí já estamos acabando. Bom, perceba que nessa integral dupla aqui, eu vou integrar em z. Então, 1 menos x para mim é constante. Só o y é variável. Então, isso aqui vai ficar 1 menos z vezes 1 menos x vezes y, e aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2. Então, o meu volume vai ser integral de 0 a 1. Aqui vai ficar 1 menos x vezes y, menos y ao quadrado sobre 2. Só que eu ainda vou aplicar no intervalo de 0 a 1 menos x. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1. Bom, quando no lugar do y eu vou colocar 1 menos x, então vai ficar 1 menos x vezes 1 menos x. Vai ficar 1 menos x ao quadrado. Menos, aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2. 1 menos x ao quadrado sobre 2. Quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, tem isso aqui. Gente, eu tenho 1 menos x ao quadrado menos 1 menos x ao quadrado sobre 2. É como se eu tivesse 1 disso daqui menos metade disso daqui. Então, eu vou ficar com metade disso. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2, integral de 0 a 1. E aqui dentro, 1 menos x ao quadrado. É como se aqui eu tivesse, sei lá, um b ao quadrado menos b quadrado sobre 2. Então, ficaria b quadrado sobre 2, quando eu tirasse MMC. E aí está aqui. O sobre 2 eu deixei aqui fora. Aqui eu vou desenvolver, ficar o quadrado do primeiro, mais o quadrado, menos o quadrado do segundo.
Falei tudo errado agora, né? Mas, enfim, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o meio pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E agora? Agora a gente vai integrar. Então, a integral de 1 é x, vai ficar meio, ali é x. Aqui, integral de 2x é menos x quadrado. Integral disso daqui, x ao cubo sobre 3. Vou aplicar de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar tudo. Então, vou colocar só 1 aqui. Vai ficar meio. Aqui, 1 menos 1 mais 1/3. Claro, eu simplifico 1 com menos 1. E aqui, finalmente, né, o volume vai ser igual a meio vezes 1/3, vai ficar 1 sobre 6, unidade de volume. Acabou a questão. Mas, eu só quero fazer uma última observação para essa questão. Desde o início, eu vinha falando que isso aqui é uma pirâmide, certo? Então, você sabe calcular o volume da pirâmide, né? É a área da base vezes a altura, dividido para 3. Qual é a área? Isso aqui não é um triângulo, a base dela? A base do triângulo é 1 e a altura é 1. Então, qual seria a área do triângulo? Seria 1 vezes 1 sobre 2, que é 1 sobre 2. Aí você multiplicaria pela altura da pirâmide. Qual é a altura da pirâmide? É 1 também, né? Então, ficaria meio vezes 1 dividido para 3, que é o volume da pirâmide, né? Aí, meio vezes 1 dividido para 3, quanto é? 1/6. Só que aí não teria a mesma graça, né? Você fazer pelo volume da pirâmide. A graça é você pegar aqui, ó, fazer toda essa integral tripla, calcular tudo, isso porque eu pulei etapa, né? Aí calcula, chegou até aqui. Então, muito melhor do que você só chegar e aplicar uma fórmula do ensino médio. Com isso, agora sim, a gente já termina a nossa aula. A gente se vê novamente na segunda-feira. Então, obrigado pela presença e até mais.